Sejam todos muito bem-vindos ao Ponto Final, o nosso podcast aqui do Fluxo, em que eu recebo convidados, políticos, empresários, membros da gestão pública que fazem a cidade e o Estado acontecer todos os dias, para a gente entender um pouco mais de como as coisas estão funcionando. E no episódio de hoje eu recebo aqui comigo a Juliana Nobre, que é hoje secretária municipal de Meio Ambiente, aqui em Belém. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Sempre é bom a gente participar desses meios para a gente poder esclarecer, né, as atividades, as ações que vêm sendo desenvolvidas na cidade. Então, a gente agradece muito, em nome da Prefeitura, por esse convite. Juliana, eu vou começar do começo com você. Como é que surgiu esse convite para você assumir uma pasta tão importante para a capital paraense? Você que não é daqui, né? Você é de Barcarena, descobrindo Exato. agora. Eu sou natural de Barcarena. Eu fui secretária em Barcarena por mais de 10 anos, acredite. Secretária De meio de Meio ambiente, Ambiente, em certo. Barcarena. Lá nós temos uma gestão muito comprometida com essa pasta, desenvolvemos um bom e ótimo trabalho lá, implementando os ODS, ligado à agenda global. Tinha várias iniciativas globais que a cidade aderia e nós atingíamos metas. Então, Barcarena, ela foi reconhecida internacionalmente por isso. E por causa desses destaques e até pelo grupo político em si, quando o prefeito Igor assumiu Belém, eles concordaram da minha vinda para cá, né, para a gente assumir esse desafio aqui na capital, trazer um pouco dessa experiência que a gente já vinha trabalhando em Barcarena. E eu fiquei muito grata, muito honrada pelo convite, claro, e poder contribuir um pouco para a gente construir aí uma cidade mais sustentável, né, mais resiliente para a população. Você passou 10 anos em Barcarena, à frente de uma secretaria de Meio Ambiente, veio de repente para a capital do estado. Qual foi a grande diferença que você sentiu de pasta? Assim, aqui o desafio é muito maior, né, por ser uma capital, é uma cidade, se a gente comparar em número de habitantes, por exemplo, Barcarena tem 130.000, Belém tem 1.300.000, já começa por aí. E principalmente, acho que o maior desafio quando eu cheguei aqui foi muito a questão da arborização. Em Barcarena a gente não tinha muito essa atividade que era tratar de supressão e poda de árvore. Eu lembro que em janeiro de 2025, quando a gente assumiu, eram muitas árvores caindo na cidade. Isso me assustou, confesso, mas assim, as árvores, por um período não passaram por manutenção adequada. Tínhamos acabado de assumir a gestão, então a gente precisava realmente de uma estratégia para poder fazer essa manutenção de forma correta. Não só cuidar da manutenção das árvores já centenárias da cidade, mas desenvolver um plano que pudesse vir melhorar a arborização de Belém. Fazer essa manutenção. E esse foi o primeiro desafio que o prefeito nos lançou. Vamos arborizar a cidade, porque Belém, apesar de ser a cidade das mangueiras, tem uma arborização muito concentrada ali no No centro, né? centro, nos A bairros gente, ricos da nos cidade. bairros ricos, exatamente. Você sente até a mudança do clima, né, nesses locais. E a periferia, ela sofre. Então, a gente tem aí a população mais vulnerável que carece de ter essa arborização e ele nos lançou o desafio. Precisamos transformar Belém numa cidade arborizada, quem sabe na cidade mais arborizada do Brasil. E como é que tem sido a implementação desse plano de arborizar áreas distantes do centro? Então, nós começamos a fazer um mapeamento, desde o ano passado. Ano passado nós plantamos 10.000 mudas na cidade. E eu te trago um dado hoje que agora no primeiro semestre desse ano nós já plantamos mais de 20.000 árvores. Ano passado a gente tinha acabado de assumir, então estávamos ainda estruturando a secretaria e começamos a desenvolver um projeto desde lá. Que o prefeito lançou o desafio agora para esse ano para plantar 1 milhão de mudas na cidade. Nesse ano de Não 2026. só nesse ano, Ah, um tá. planejamento para uns 5 anos, Entendi. né, nós estamos na Planejamento de fase. mandato aí, sim. Exato, nós estamos na fase de planejamento e por isso nós desenvolvemos um programa. Eu acho que esse programa é importante a gente mencionar, é o programa Belém Mais Verde. Então, nesse desafio de plantar e aumentar esse índice de arborização na cidade, nós começamos a pensar como iríamos implementar isso. Nós temos uma meta para esse ano para plantar 50.000 mudas, por exemplo, né? Uma meta muito maior do que a do ano passado. E nós desenvolvemos subprojetos dentro desse programa, que ele é um programa para tornar a cidade mais adaptada e mais resiliente frente às mudanças climáticas. Então, ele é um programa de adaptação climática. A gente sabe hoje que trazer soluções baseadas na natureza, ela contribui muito para isso, para as cidades.
Então, dentro desse programa, nós vamos implementar microflorestas aqui, vamos trazer os corredores verdes, o jardim de chuva, que a gente pode comentar um pouquinho sobre ele, levar agrofloresta para dentro das escolas, fazer com que os alunos participem disso, promover educação ambiental em torno disso, já fazer que eles já saiam de lá com essa consciência, né, da preservação das áreas verdes. Quintais produtivos, hortas comunitárias, tudo que a gente possa fazer em torno de estrutura verde no município. Então, por exemplo, nesse junho, agora nós promovemos o nosso Junho Verde, que é uma grande campanha. A gente sabe que no mês de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5. A maioria das cidades costumam fazer uma semana, que seria de comemoração. Aqui em Belém, desde o ano passado, a gente promove o Junho Verde, que já foi promulgado por uma lei nacional e até uma lei estadual. Então, ano passado e neste ano, nós promovemos várias ações no mês de junho, voltadas para essa questão de ampliar a biodiversidade no município, ampliar a área verde urbana e trabalhar a educação ambiental com a população também. Então, nós iniciamos o mês falando do Jardim de Chuva lá na Marechal Hermes, que foi a parceria com a Serpa. Aproveito até para dizer que nesse nosso programa, que é o Belém Mais Verde, nós lançamos um edital. Esse edital visa trazer empresas, cidadãos, pessoas que se interessem em somar com a gente nessas iniciativas, ajudando a gente a construir uma cidade mais sustentável e até ajudar na manutenção de tudo isso. Inclusive, é até importante frisar que a gente tem parceria hoje com o Sinduscom, por exemplo, e a FIEPA, que já é um programa chamado Canteiro Verde, que ele planta algumas árvores ao entorno de empreendimentos instalados aqui no município. Então, já é uma iniciativa que nós temos. E o Jardim de Chuva, esse foi o primeiro em parceria com a iniciativa privada. Ele vai ser o maior jardim de chuva lá na Marechal Hermes, com mais de 500 metros de extensão. Era para ele ter sido iniciado agora em junho, só não foi possível por causa das festas juninas. Aí nós paramos, que ali é uma área que tem muito movimento. Tem, com Né, certeza. lá na praça tem Arraial da o Pavulagem. Arraial do Pavulagem, então a gente achou melhor por bem, porque vai ser uma intervenção grande ali, fazer só agora no mês de julho, que aí o movimento diminui um pouco mais ali naquela região. Nós estamos executando um na frente da Praça do Horto, ali, nós já estamos fazendo executando. Tem um aqui Na no Mundurucus ali, né? a Lá, Mundurucus foi o primeiro. Nós sim. fizemos ele como um teste, foi o primeiro jardim de chuva na Mundurucus com a Quintino lá pertinho da SEMA, inclusive. Nós startamos o projeto ali. E a partir dali que nós começamos a mapear a cidade para levar para outros locais. Já temos mais de 20 jardins de chuvas mapeados. A gente está levando em consideração muito a área periférica, como a gente conversou aqui no início. Nós temos o planejamento para essas áreas, principalmente, e as áreas que sofrem com maior alagamento na cidade. Então, fizemos um no Guamá agora, mas ainda não terminou. Ainda está em finalização, tem outro previsto para terra firme, e outros locais que a gente verifica muito essa questão de inundação mesmo. Então, são vários desses que nós pretendemos implantar na cidade, né? Por que a prefeitura insiste tanto nos jardins de chuva? O que vocês esperam conseguir com isso? Ele é uma solução baseada na natureza e ele promove muito essa questão de permeabilização das áreas, porque você imagina, quando você concreta, só leva asfalto, você impermeabiliza os locais, a água, ela com certeza vai causar maior alagamento e inundação. Então, quanto mais áreas a gente conseguir fazer que se tornem permeáveis, se torna bem melhor a diminuição desse fluxo d'água. E ele tem toda uma estrutura, né? A gente segue um manual que foi lançado, que inclusive o Ministério do Meio Ambiente tem utilizado. Eles promoveram aqui em Belém, agora no mês de junho, a Estratégia Nacional de Soluções Baseadas na Natureza. Eles estão fazendo em várias regiões do Brasil. Belém sediou esse evento também. Eles utilizam esse manual, então arquitetos estão utilizando. E aí tem toda uma camada, leva brita, seixo, manta, você tem que fazer uma escavação ali de 60 centímetros a 1 metro para você tornar aquele local permeável. E existem outras classificações, como poços de infiltração, canteiro pluvial, bacias de retenção. São várias soluções que, dependendo do local, por exemplo, lá na Marechal Hermes, não vai ser só o jardim, terão também os poços de infiltração ali, porque é uma área que alaga muito, e aí é feito todo um cálculo de drenagem ao entorno desse local, então a Secretaria de Zeladoria entra com a gente para fazer esse cálculo, para ver como é que a gente vai fazer a drenagem daquele local ali. Então, assim, do ponto de vista
ambiental, ele é uma solução muito boa, ele é uma solução de baixo custo e é uma solução que ela pode ser escalável facilmente no município, que é o que o prefeito sempre pede para a gente. Vamos pensar em soluções inovadoras, soluções que a gente possa fazer em larga escala e que não traga tanto custo para a prefeitura. Então, é uma solução que ela vem sendo implementada, né, em vários locais, a gente vê hoje mundo afora, cidades brasileiras que têm investido nessa iniciativa e que tem dado muito certo. Então, é por isso que a gente trouxe isso para Belém, porque Belém ela tem essa questão de sofrer com ilhas de calor e com os alagamentos, né? Então, os estudos que nós temos hoje na cidade comprovam que esses são os maiores riscos climáticos que a gente sofre, por exemplo. Eu entrevistei há poucas semanas o Marcos Ataíde, que é o diretor de Ah, desenvolvimento urbano. sim, inclusive acho que eu vi alguns trechos da entrevista Isso. dele. E ele comentou uma coisa comigo que eu queria ouvir de você, se seu pensamento é parecido. Ele comentou sobre a diferença entre você ter no papel uma ideia que você vê em outra cidade, na hora de implementar, ele chegava lá e às vezes, alguns dias depois, já estava tudo depredado. Hum. Vocês sentem dificuldade de implementar novas políticas ambientais na cidade? Bom, te confesso que sim, mas é muito da questão da gente sensibilizar a população ao entorno disso, né? Porque Belém, infelizmente, culturalmente tem ainda essa situação de que vê algo novo e, por exemplo, o nosso jardim de chuva lá da Mundurucus, porque a gente tem uma equipe de paisagismo que fica dando manutenção sempre, mas é um local próximo. Obviamente que a gente se preocupa quando fizer isso em larga escala, como é que vai ser a manutenção, porque já aconteceu sim, a gente arborizar uma praça, por exemplo, ou alguns locais e no outro dia levaram todas as mudas. Por exemplo, as mudas paisagísticas ou as mais bonitas já tinham levado todas, ou cortaram as mesmas. Mas assim, eu acho que a gente não pode desistir, né, dessas iniciativas. Inclusive, a gente está preparando um processo para tentar terceirizar esse serviço, porque sozinho a gente não consegue ter capacidade para conseguir ter controle de tudo que a gente for fazer no município. Então, a terceirização, ela vem para somar, para ajudar a gente nessa manutenção, nesse monitoramento, porque hoje nós plantamos 20.000 mudas, mas a gente sabe que se não tiver um monitoramento adequado delas, às vezes uma substituição, colocar um adubo, qualquer outro tipo de manutenção, elas vão se perdendo. Então, a gente é um percentual muito grande que se perde se a gente não conseguir monitorar. E principalmente é, por causa da conscientização da população também, vai nos ajudar a manter essas áreas, né? Juliana, eu não sei se você chegou a ver, a jornalista Mari Tupiaçu chegou a fazer algumas críticas, sendo que Belém não tinha ainda um plano para enfrentar o El Niño. Ah, E assim, eu acho que é um momento oportuno até, caso você queira comentar sobre isso, de como a sim. prefeitura analisa esse cenário e como é que vocês se preparam para atuar. Tá. Gustavo, é importante a gente até esclarecer alguns pontos, né? Belém, hoje, ela é a única cidade da região norte que ela possui a conformidade climática completa. O que significa isso? Nós temos alguns diagnósticos no município, que são alguns planos que já conseguem nos nortear para poder planejar algo referente a isso. Infelizmente, muitas cidades não conseguem ter esses diagnósticos e seus planos, e eu digo que Belém sai na frente, porque é um privilégio a cidade já ter esses diagnósticos. Nós temos um inventário de gases do efeito estufa. É muito importante você saber quais são as emissões que o município gera, né? Quais são as maiores emissões e como você vai mitigar essas emissões? Quais são as medidas de mitigação e adaptação que você precisa para controlar isso? Nós temos diagnóstico de serviços ecossistêmicos, análise de risco e vulnerabilidade climática, que é que traz para a gente quais são os riscos de Belém, né, relacionado à mudança climática. E lá nesse documento fala das ilhas de calor, fala das inundações e fala da erosão, sendo que a erosão é mais área ribeirinha, ilhas, e ele dá todo um mapeamento da cidade, quais são os locais mais vulneráveis para a gente. Então, esses diagnósticos, eles subsidiaram o PLAC, que é o Plano Local de Ação Climática. Nem todas as cidades têm esse seu plano, né? Então, ele vem cheio de metas, cheio de direcionamentos para que a gente possa implementar na cidade. Isso se deu por meio do ICLEI,
nós somos associados, né? Que é um parceiro que busca financiamento internacional para trazer esses planos para a cidade. E nós temos também o Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres. Foi uma iniciativa do Ministério das Cidades. Ele foi executado pela UFRA, que é a Universidade Federal Rural aqui da Amazônia, mapeou mais de 300 áreas de risco no município também, entre baixo, médio e alto risco. A população participou ativamente, inclusive a população mais vulnerável, para construir esse mapeamento. Então, hoje, baseado nesses documentos, a gente já consegue sim a planejar o que Belém precisa fazer para combater a questão do El Niño, que está todo mundo comentando. Então, Belém já iniciou o seu processo de elaboração desse plano de enfrentamento, está em fase de elaboração e o prefeito, acho que nos próximos dias, vai estar anunciando essa estratégia. Por exemplo, o Sensipan, que é o órgão que faz esse monitoramento, já vamos fazer uma parceria com ele, porque eles conseguem ter, de uma forma mais específica e até detalhada, esse mapeamento da cidade dessas áreas de risco. Por exemplo, quais são os locais que está sofrendo com maior calor? Eles têm um mapeamento aí dos últimos 20 anos, por exemplo, quais são os bairros ou as áreas que estão com a maior incidência de calor extremo? Porque a nossa região norte e nordeste, vai sofrer muito com estiagem e calor. E aí nós vamos já, através da parceria com o Sensipan, levar as nossas ações direcionadas para esses locais. Ações de arborização, todas essas que eu mencionei, as microflorestas, os corredores, o que seja no sentido de arborização, nós vamos levar estrategicamente para essas áreas. Então, são vários órgãos e instituições que têm conversado com a gente, a Secretaria de Zeladoria e Defesa Civil está no foco disso, coordenando esse trabalho todo. Tem o Comitê de Risco, Comitê de Gestão de Risco e Desastre no município também, que foi formado para essa finalidade. As reuniões já estão acontecendo. Então, eu não concordo que Belém não esteja trabalhando ou se preparando para isso, né? Nós estamos sim, e isso vai ser anunciado pelo prefeito nos próximos dias. Eu acho que só esse planejamento de arborização, ele já é uma resposta para esse enfrentamento, né? Principalmente para esse risco que a gente sofre aqui de ilhas de calor, como eu tenho repetido várias vezes aqui. Quando você aumenta a arborização na cidade, você consegue perceber esse conforto térmico, a melhoria do microclima daquela área, levar mais qualidade de vida para a população. Então, esse está sendo um dos focos da gestão, esse é um pedido do prefeito, é isso que a gente está executando. É importante esclarecer, né? Porque o que está sendo Uhum. veiculado é que não há, como se não houvesse nenhuma iniciativa para enfrentamento do El Niño, e aparentemente está sendo elaborado, mas Sim, já existe todo um arcabouço para lidar com a situação. sem dúvida. E vamos seguir falando da agenda ambiental da cidade. O que tem hoje dentro da pasta que você acha que a população ainda não tem consciência do que está acontecendo? O que é importante entender que você destacaria aí dentro do seu trabalho executado nos últimos meses? Bom, eu acho que a gente tem feito um trabalho muito bom de sensibilização da população para as questões ambientais no município. Acho que um outro ponto que é importante a gente mencionar, que a gente vê as pessoas também criticando muito, são as unidades de conservação no município. Nós administramos três, né? Que seria o parque, o bosque. A gente sabe que o bosque, quando a gente assumiu ele estava muito deteriorado, muito precário. Agora o bosque ele passou por revitalização, porque a gente preza muito pela conservação e manutenção dessas áreas do município. Essas áreas verdes precisam ser mantidas. Aí tem o Parque Gunnar Vingre, há pouco tempo aí também falaram, porque não tem investimento, e pelo contrário, a gente está cadastrando essas áreas no Sistema Nacional, né, de unidade de conservação, para a gente buscar recurso para essas áreas. Nós submetemos a um edital já do Estado ontem para a gente tentar estruturar ali o Parque Gunnar Vingre, além de um edital do ICMBio e Ministério do Meio Ambiente, que eles têm ajudado a gente também com assessoria técnica para como ampliar essas áreas no município. Inclusive, a gente está conversando com o Instituto Ariri Vivo para a gente criar mais uma unidade de conservação, que é a Bacia do Ariri. Então, a cidade e o prefeito têm todo o interesse em conservar essas áreas, né, essas unidades de conservação. E nós vamos partir para Mosqueiro também, que tem o Parque de Mosqueiro lá, que faz tempo que não recebe nenhum tipo de manutenção, mas nós precisamos dar um passo de cada vez. Então, conseguimos ali melhorar o bosque, já estamos com os olhares voltados para o Gunnar Vingre.
Posteriormente, iremos ali para o Parque de Mosqueiro, para a gente fazer com que essas áreas sejam estruturadas, que sejam locais de lazer para a população, para a gente conservar essa biodiversidade dentro do município. São áreas que são para pesquisa, várias universidades frequentam. Então, tem toda essa situação. A gente tem a nossa granja modelo também lá na BR, que tem uma grande produção de mudas, que é um local também de visitação de alunos. A gente pretende melhorar aquela área, porque é de lá que vem todas as mudas para arborizar a cidade. Da Então, onde é que vêm as mudas? ela fica no viveiro, na granja modelo, lá na Certo. BR. Nós temos capacidade de produzir até 30 mil mudas mensais. Que legal. É, e assim, a gente conta com parceiros, porque é uma mão de obra grande ali dentro, mas nós temos várias espécies ali, principalmente as arbóreas, espécies nativas que venham a trazer esse sombreamento para a cidade. É lá que a gente cultiva, então, muitas mudas ornamentais também para fazer paisagismo, jardim de chuva. Todas essas iniciativas da cidade, as nossas mudas saem de lá. Então, é um outro local que a gente pretende melhorar, revitalizar, para servir de um local também de visitação, né? Produção de mudas, de sementes, seja o que for, para a gente melhorar essa questão da arborização na cidade. Uma outra frente que a SEMA tem, para não falar só de áreas verdes, a gente trabalha com licenciamento ambiental na cidade, que é muito importante também. E algo que a gente está pensando em fazer lá é digitalizar o processo de licenciamento, né? É implementar um sistema porque hoje o licenciamento ele é todo físico ainda na secretaria. E isso faz com que seja demorado o processo, então os empreendedores reclamam. Então, nós estamos somando esforços para digitalizar esse processo todo, para implementar um sistema, para tornar esse processo mais célere, para a gente conseguir a regularização ambiental do município, né? Conseguir até licenciar mais empreendimentos, para que sejam empreendimentos aí que tenham o seu controle ambiental de forma adequada na cidade. E acho que são as principais frentes assim da secretaria que a gente trabalha hoje. Poxa, mas é uma pena que só agora esteja acontecendo no trabalho de digitalização, porque senão já É verdade. E deveria acredite, ter acontecido, né? Barcarena já digitalizou seu processo, Barcarena já tem o sistema integrado lá dos seus licenciamentos, né? Foi uma longa caminhada lá, mas a gente conseguiu. E eu já vim com essa intenção para cá também, né? Da gente conseguir implementar, e é um pedido do prefeito que a gente faça isso, porque imagina, é uma capital aqui, o volume é muito Sim, maior. imagino, com certeza. E imagina assim, trabalhar com papel hoje já não faz mais muito sentido, né? A gente precisa realmente fazer com que essa digitalização chegue. Então a gente tem conversado aí com várias iniciativas para a gente ver qual é que nós vamos adotar, mas a ideia é essa, para fazer com que a gente acelere o licenciamento, consiga alcançar até mais licenciamento no município, aumentar a nossa arrecadação, porque quanto mais a gente tiver recurso no Fundo Municipal de Meio Ambiente, mais a gente consegue desenvolver projetos para a cidade, né, relacionados a essa temática. Então, estamos empenhados também em melhorar essa situação na secretaria. Mas antes da gente mudar de assunto, você estava falando do bosque. Eu frequento o bosque com alguma frequência. Inclusive, estava lá Uhum. ontem à noite, que estão fazendo uns passeios noturnos agora no bosque. É. Pô, Juliana, tá na hora de tirar aquele negócio de só pagar no dinheiro ali. Ah, esse é um Pelo outro. amor de Deus, não faz sentido mais. É verdade. Arcaico, né? Arcaico, arcaico, porque aí tem que comprar um picolé do cara para ele dar o troco no dinheiro. Nossa, gente, eu sei muito bem. E pode ter certeza que está no nosso planejamento também. Transformar aquela entrada ali toda digital. A gente já tem até um projeto pronto para que a gente consiga executar. Porque o bosque, ele ficou tanto tempo largado, entre aspas, assim, que nós tivemos que estruturar ele internamente, né, dar-se o mínimo de condição para os animais que chegavam lá. Então, nós resolvemos muito adequar os recintos, por exemplo, internos ali. Vão ter inaugurações aí no próximos dias de alguns recintos novos. Então, vamos melhorar a qualidade ali dos animais, né? De como é que a sobrevivência, manter a sobrevivência deles dentro do bosque, para depois a gente avançar para essa área mais externa. Então, já recuperamos algumas partes do muro ali que estavam quebradas, guarita do guarda, entre outras. Estamos fazendo lá um recinto para receber pirarucu e entre outras coisas. E aí a gente vai partir ali para a questão da portaria, que sem dúvida é uma reclamação geral da população. E eu entendo perfeitamente que a gente precisa melhorar aquela
pela entrada, mas está no nosso planejamento. Pode ter Mara... certeza. Que bom, bom saber disso. Olha lá, que se até o final do ano eu estiver pagando o dinheiro, eu vou te Tu mandar vai uma me cobrar, pode mensagem. me cobrar. Anota, anota aí, Bárbara. Juliana, vamos falar um pouco sobre descarte de lixo. Como é que Hum. vocês, eu queria, a iniciativa do Ecoponto, você já tem números de resultados, se isso está funcionando, se vocês pretendem Ampliar, né? expandir? Ó, eu vou esclarecer, né, que a gestão de resíduos sólidos no município é a competência da Secretaria de Zeladoria. Certo, Mas entendi. a SEMA, a gente participa indiretamente porque é uma questão ambiental também. Com certeza. Então, assim, a gente sabe desse Até problema para que, te ouvir também, pela experiência, sem né? Assim, dúvida, e Belém, a gente sabe que Belém sofre com essa questão do descarte irregular de resíduos por anos. Então, acho que um dos maiores desafios da gestão é essa questão do gerenciamento de resíduos, é o saneamento básico da cidade. Belém tem mais de 200 pontos de descarte irregular, mas a prefeitura tem feito muitos esforços aí para tentar trabalhar, né, para minimizar essa problemática. Tem a secretaria, a CEIMP, que é uma secretaria executiva lá da Zeladoria, que tem a secretária executiva Pamela Massu, eles têm feito um trabalho muito. uma excelente profissional, diga-se Exatamente, de exatamente, passagem, né? sem dúvida. Então, eles têm trabalhado muito no fortalecimento das cooperativas, eu acho que isso é muito importante, porque as cooperativas têm esse papel fundamental de trabalhar esses resíduos recicláveis na cidade, levar esse processo educacional também para a população criar o hábito de separar, né, o seco do úmido. E a gente começar a tentar fazer com que isso não vá parar nas ruas ou ali nos canais, que hoje é um esforço muito grande para fazer a limpeza dos canais, a gente tem visto, né, a prefeitura fazendo isso. E aí vem a questão do ecoponto, porque o ecoponto para mim é uma das melhores soluções, francamente. Fizeram o ecoponto ali naquela área lá perto do elevado, ali do Isso. Eliaberg, e a intenção é instalar mais ecopontos desse na cidade. Então, eu conversando com a Pamela, ela falou que já estavam licitando mais 30 ecopontos para serem instalados. Hoje tem apenas um ecoponto. Esse e tem um outro que foi instalado pela empresa Ciclos, que é acho que era Bernardo Saião, se eu não me engano. Certo. Mas a ideia é espalhar por vários locais mesmo, todos os bairros, porque o munícipe ele precisa chegar até esses locais, ter um fácil acesso e depositar os seus resíduos ali, os recicláveis, os entulhos, e ficar ali a coleta do orgânico mais para a concessionária. Então, os ecopontos é algo que está sendo feito. Uma outra iniciativa foi uma usina de compostagem, que ela foi instalada em parceria com o governo federal e estadual, dentro da Concaves. Essa usina de compostagem, ela é a primeira pública, é a maior usina pública, na verdade, e ela vem para tratar esses resíduos orgânicos, né? Porque hoje tem ali o aterro sanitário de Marituba, que recebe todo esse resíduo, mas quanto menos se levar resíduo para lá, é melhor, porque tu aumenta o tempo de vida útil desse aterro, diminui as emissões também que são causadas hoje no inventário de gases de efeito estufa de Belém, por causa dos resíduos está em terceiro lugar, com 23% das emissões. Então, todo o trabalho voltado para a questão dos resíduos, ou a gente tratar ele antes de chegar lá, é importante. Então, os ecopontos, a usina de compostagem, fortalecimento de cooperativas, a educação ambiental que é feito nos locais, tem a estação preço de fábrica também, não sei se tu ouviu falar, que é O um. que é? Ele Não funciona conheço. lá na Praça Princesa Isabel. Foi uma iniciativa também com algumas empresas privadas, onde o cidadão entrega seu resíduo reciclável lá e troca por Pix. Se eu não me engano, já Lembrei de ouviu ver. falar? Já sim. É, Acho que eu cheguei a ler rápido uma matéria, mas não sabia onde ficava. fica lá e assim, se eu não me engano, não sei se são 130 toneladas, eu não tenho certeza, mas assim, tem um número grande de toneladas de resíduos já recolhidos, recicláveis, e acho que 80 mil em Pix já foram devolvidos ali para a população. Então, é uma iniciativa também. E, enfim, são várias iniciativas que a gente tem tentado, né? A prefeitura tem tentado fazer para melhorar essa questão do descarte irregular de resíduos na cidade. A gente tem uma outra iniciativa que é o urbanismo tático, que é requalificar algumas áreas dessa. Por exemplo, tem um local ali que tem um descarte irregular de resíduo, um ponto crítico, por exemplo. Aí é feita uma limpeza no local, a gente faz uma requalificação daquele local.
leva equipamento público para lá, leva área verde para lá, faz um espaço de lazer para a população e transforma aquele ambiente para não ser mais um ponto de descarte irregular. E redireciona aquele descarte para um ecoponto ou coloca um container ali provisório para a população utilizar e alguns locais têm dado muito certo. É um projeto da prefeitura também que a SEMA tem coordenado junto com a Secretaria de Zeladoria. Então, são vários esforços para a gente tentar melhorar isso na cidade, que é um problema muito sério, né? Assim, eu entendo muito a população, porque a população, acho que corretamente, independente de quem está no governo, reclama muito do governo. Sim. Ela naturalmente reclama do Hum. governo. Mas eu acho que a população também não, muitas vezes ela não faz o papel dela, né? Então, o descarte irregular de lixo é uma coisa tenebrosa na cidade. A Sem gente vê uns dúvida. vídeos que é difícil de acreditar. Às vezes tem razão de dizer que a coleta é ineficiente, que não está funcionando, mas às vezes está ali do lado. A gente já viu Uhum. e continua despejando nos canais. É, assim, eu lembro de cabeça, assim, de ver vídeo na época da gestão do Zenaldo mostrando que passa prefeito e é sempre a mesma coisa, de não conseguir resolver o problema, né, do descarte. Mas acho que cabe ao poder público estar sempre tentando de forma diferente, né, de fazer isso. Sem dúvida. É um desafio muito grande. Eu acho assim que não é fácil para qualquer gestor, mas eu reconheço que a prefeitura tem feito esforços assim. A gente está conseguindo devagar tentar melhorar. Acho que a coleta realmente, essa coleta regular também pela concessionária tem que funcionar muito bem. Às vezes falha em um local ou outro, mas enfim, tentar fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, né, para atender a população. Juliana, eu deixei de falar alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem aqui? Eu acho que não, Acho acho que que a já gente falamos conversou de bem. tudo. Então, Acredito que sim. eu queria te agradecer, Juliana, por aceitar o nosso convite, Não que conversar é um isso. pouco sobre o Uhum. que tem acontecido na cidade, uma parte vital Sem para dúvida. Belém, que é o meio ambiente, e eu tenho acompanhado que vocês têm tido algumas iniciativas que eu acho que é interessante a gente mostrar cada vez mais para que Eu as também pessoas acho. saibam o que está acontecendo e tenham consciência. Sem dúvida. E eu agradeço pela oportunidade também. Acho que é muito importante, sim, a gente dar esse esclarecimento para a população, eles entenderem, né, como você falou, o que está sendo feito e somar com a gente, para a gente construir aí uma cidade mais sustentável, mais resiliente, mais inclusiva e melhor para todos, né? A gente sabe que tudo que a gente faz é para as pessoas, é para a população, e o nosso prefeito ele tem nos orientado em relação a isso para que a gente construa uma cidade melhor para todos. O desafio é grande, mas eu acredito que a gente vai conseguir sim, com a ajuda de todos. Obrigado, Juliana, e a você que nos assistiu. Esse foi mais um Ponto Final, hoje com a Juliana Nobre, que é secretária municipal de Meio Ambiente aqui em Belém, e explanou um pouco da gente do que tem acontecido desde que assumiu na gestão do prefeito Igor Normando. Você que nos assistiu, muito obrigado e até a próxima.